Olá, povo de Deus, olá, minhas amigas, meus amigos, muito boa noite Fortaleza, boa noite Ceará, boa noite Brasil, boa noite para você que está aqui com a gente na TV Diário em mais uma semana abençoada para a glória de Deus. E nessa semana, uma semana que nós vamos entrar dentro da palavra, Deus nos deu um tema, meditando na palavra de Deus, na palavra que liberta, na palavra que sustenta, a palavra, que nos dá direção, que nos traz vida. O Senhor é o verbo, Ele é a palavra de Deus. E esse é o propósito do programa Diário Divino, levar a palavra do Senhor até você, até a sua casa, até a sua família. Estamos vivendo tempos difíceis, como está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, quando o apóstolo Paulo, ensinando a Tito, diz assim, olha, no final dos tempos, será tempos muito difíceis, tempos terríveis, tempos de dores, tempos de sofrimento, tempos em que as pessoas, pais estarão lutando contra filhos, filho contra pais, problemas dentro da casa, na família, em meio à sociedade, o coração da humanidade será endurecido, por isso que fala sobre a questão da apostasia. Então as pessoas apostatarão da sua fé, deixarão de acreditar em Deus. E nós temos visto, irmãos, infelizmente, pessoas dando credibilidade a tipos de filosofias e falando, Deus dos cristãos morreram, o Deus dos cristãos morreu, na verdade. Ele morreu e ele está morto, mas na verdade o nosso Deus não está morto. O nosso Cristo, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, em que diz assim, esse é um grande mistério, o apóstolo Paulo fala, esse é um mistério, Deus se fez carne e habitou entre nós, manifestou na terra, foi pregado entre os homens, anunciado a sua palavra, foi morto na cruz, ressuscitou, recebido na glória, É o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Por isso que está escrito, nós já estamos entrando na palavra, já no início desse programa, começando essa semana para a glória de Deus. Filipenses capítulo 2 e no versículo 5 diz, que tenha em vocês, que tenha no coração de vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, ele se esvaziou-se e se colocou na forma humana, e depois da forma humana, se colocou na forma de servo, e ele foi obediente, até a cruz, morto na cruz, obedeceu aqueles que foi colocado como seus pais aqui na terra, Maria e José. Então por isso Deus deu a ele um nome que é sobre todo o nome, e todo joelho se dobrará diante dele e vai dizer, só o Senhor é Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Todo joelho se dobrará diante do Senhor e vão ter que declarar, só o Senhor é Deus. Então nós temos que ter esse mesmo sentimento. E qual a maneira de nós termos esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Nos identificando com Ele. E como se identificar com Cristo? Pelos seus ensinamentos, pelas suas palavras, por aquilo que é gerado dentro de nós, por meio do Espírito Santo que é implantado em nossos corações, onde o Espírito Santo vai gerando os frutos dele, amor, alegria, paz, a longanimidade, que nada mais é do que a paciência, a benignidade, que é a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Isso é importante para qualquer ser humano, isso é importante para qualquer família, isso é importante para qualquer casal, isso é importante para qualquer cidadão, qualquer pessoa, um filho, o pai, o avô, a avó, o tio, a tia, no relacionamento, nas amizades, ou no namoro, no noivado, no casamento. Isso é importante e é disso que nós, a sociedade, nós precisamos. E o Senhor quer se manifestar nesse mundo cruel, mundo dificultoso, mundo cheio de indiferença, cheio de ódio, de desamor. Muitas palavras que nós temos ouvido ultimamente é o que? Ódio, raiva, inveja, perseguição, morte, falência, quebradeira, destruição, palavras de doenças, É pânico, é ansiedade, é depressão, é estresse, é maldades, é sem futuro, é um zero esquerda, é um Zé da estrada, é um pequeno, é uma pessoa que não tem, que só fala coisas que não
que não convêm ou coisas que não edificam vidas, então em tantas outras coisas negativas, tantos noticiários terríveis na nossa mente. Mas esse é o propósito do Diário Divino, nesse horário, 11h15 da noite, trazer a palavra que traz ânimo, a palavra que refrigera, trazer até você, até a tua casa, que passou por um dia difícil, talvez recebeu más notícias, ou talvez um diagnóstico terrível, ou também está desfrutando de uma bênção para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas esse é o propósito do programa Diário Divino, aqui na TV Diário, levar a paz, levar o amor, levar aquilo que é espiritual, porque nós não vivemos só na carne e não somos mais simplesmente carnais, mas sim espiritual. E o Espírito Santo, que gera o reino de Deus em nós, gera a alegria de Deus em nós, Ele está aqui, Ele está aí, está no meio de nós, como diz a palavra do Senhor lá em Mateus 18, 19 e 20. Onde estiver 2 ou 3 pessoas no meu nome, ali eu estarei no meio deles. O que eles ligarem na terra será ligado no céu. O que eles entrarem em concordância na terra, haverá concordância no céu. Então nessa semana, hoje o primeiro programa do Diário Divino, vamos estar juntos nesse horário, 11h15 da noite, vamos de segunda a segunda, ligando, declarando, entrando em concordância com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sobre a graça de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Então essa semana é desfrutando da palavra de Deus. A gente vai para um curto, breve, rápido intervalo. Não sai daí não. Fica aqui com a gente no Diário Divino, porque o Diário Divino é vida. A gente já volta. Que bênção de Deus, né? Já voltamos para a glória do Senhor e vamos entrar dentro da palavra de Deus, lembrando que essa semana, desfrutando das Sagradas Escrituras. E na onde o pastor vai estar ministrando, nós também vamos postar um banner, tá? Um banner do versículo que eu vou ler aqui, Mateus 8, 27, e também uma base do texto, nós vamos estar postando diariamente na nossa rede social, no nosso Instagram. Tá? Diário Divino Oficial. Se você se alimentou da palavra e quer meditar um pouquinho mais nela, a gente vai estar colocando o nosso Instagram. Está aqui o Instagram, ó, Diário Divino Oficial, e você tem a oportunidade de compartilhar para os seus amigos que te seguem também no seu Instagram, e também você compartilhar no seu Facebook ou nos grupos de rede, nos grupos de WhatsApp e até outros grupos aí para a glória de Deus. Então, a reflexão de hoje é baseada no texto de Mateus capítulo 8, versículo 27, que diz: E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Irmãos, olha, eles ficaram maravilhados, né? Que homem é este, que até o mar e o vento lhe obedece. Irmão, era claro para todos aqueles que os milagres do Senhor Jesus Cristo, de tudo aquilo que o Jesus tinha feito, do que o Senhor Jesus tinha realizado, como exemplo, multiplicado os pães, 5 pães e 2 peixinhos, e alimentou mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, os milagres que Jesus fez de dar visão àquelas pessoas que eram cegas, aquelas pessoas que eram mudas passaram a falar, surdas ouvirem, pessoas que eram cometidas de doenças como a lepra, onde pessoas leprosas tiveram seu corpo limpo, foram curados, sarados. Então, dentro de um contexto terreno, eles viam e eles também tinham na sua mente, na mente deles, como Deus usara no passado, como o profeta Elias, o profeta Eliseu e outros para fazerem milagres. Mas de repente, eles se deparam com algo que chamou muita atenção deles, né? Um homem que está ali com eles e que vai falar com o vento e o mar. Duas coisas assim que fogem à razão humana dentro do entendimento. Então por isso que eles ficaram assim chocados. E claro que eles tinham visto milagres extraordinários e que não eram para ficar chocados, até por causa do ensinamento de Cristo Jesus.
o porquê que Jesus tinha ensinado eles, mostrado para eles que ele era o Filho de Deus e que o Espírito de Deus estava sobre ele para fazer aqueles milagres. Então, incluindo este onde ele exclamou o mar e o vento, né? E através de uma mera ordem, o Senhor dá o quê? O Senhor dá uma ordem: vento, cala-te, mar, acalma-te, né? Que era muito mais do que um homem comum podia fazer. Então aqui eles viram algo sobrenatural. Quem é este? Eles dizem: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Quantas pessoas nos dias de hoje estão cometendo o mesmo erro? Têm desfrutado de algo sobrenatural de Deus sobre a vida dele. Exemplo: quem era você antes de Cristo? O que você fazia? O que você praticava? Como você vivia? Né? Como que você era conhecido na sua casa, na sua rua, no seu bairro, em meio à sociedade? Então você um dia entregou a sua vida para Cristo, o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. E aí você vê o agir de Deus. O Deus que começou a obra, ele vai terminar. Só que vem as aprovações, aflições, disciplinas. Muitas das vezes nós nos desesperamos e nós não esperamos o tempo de Deus, mas queremos que Deus se enquadre no nosso tempo. Aí é que está o erro. Então nessa palavra hoje, nesse dia, confie naquele que te chamou e que está fazendo o que ele está fazendo, que está realizando, ele vai terminar. Então Jesus Cristo é a nossa esperança. Amém? Então quem é esse? Ele diz: quem é este? Quem é este? Em 1 Timóteo 3,16 eu falei sobre esse versículo no início do programa. Sem dúvida grande é esse mistério da fé. Da fé. Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, escrito no mundo e recebido na glória. Este é Deus. Jesus Cristo, ele é Deus. Ele é o Senhor das nossas vidas. E ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. O que está escrito lá no Salmo 46, versículo 10. Acalma-te, né? Não atribule o teu coração. Aqueitai-vos e saber que o Senhor é Deus. Aquieta-te e saiba que o Senhor é Deus. E Ele está no controle de todas as coisas. E Ele tem o poder de fazer acalmar o quê? As tempestades que está dentro do teu coração. As angústias que está dentro de você. Talvez dentro de você, dentro do teu coração, da tua alma, do teu espírito, você está vivendo um momento de tempestades, um momento de turbulência, um momento de agitação. Se Ele tem o poder para dizer: vento, calma-te, mar, vento, cala-te, mar, acalma-te. Você acha que Ele não tem poder para acalmar e para calar tudo aquilo que vem tirando a tua alegria, a tua paz, a tua vida, a tua alma, a tua esperança? Você precisa crer em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Nós vamos orar, mas antes eu preciso falar do nosso patrocinador, Grupo Zelo, né? Que também tem um cemitério Parque Memorial da Paz. Grupo Zelo que está em mais de 14 estados no Brasil, mais do Distrito Federal, claro, que chegou também em Fortaleza, no estado do Ceará, onde essas empresas fazem parte. A Funerária Plano da Paz, Funerária SBC, Funerária Plaza, Alvorada, Funerária Eternos, Cemitério Parque Memorial da Paz e outros cemitérios. Então você vai fazer um plano de assistência familiar, faça o melhor. Grupo Zelo, que entra no site grupozelo.com ou ligue 3487-7272. Grupo Zelo, tem tudo a ver, ok? Vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu em nome de Jesus. Chegou o nosso momento de oração. Pela tua autoridade, Senhor, te puseste ao vento e as ondas que em ti obedeceram. Vês também a tempestade e o tumulto no nosso espírito, pois és Senhor do mundo espiritual, além do natural. Os discípulos tiveram medo durante a tempestade, mas o barco não poderia afundar sem a tua permissão. Senhor,
tampouco as nossas almas podem afundar e perecer se tu não permitires. E temos a tua promessa de que nenhum do teu rebanho perecerá. Dar-nos clareza de mente e guia-nos pelo caminho reto, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém? Que a paz de Cristo esteja no teu coração, sobre a tua vida e sobre a tua família. E até amanhã em mais um Diário Divino, porque o divino é vida. Lembre-se sempre que Jesus te ama.